1º de julho de 2026. Eu lhe pergunto, o Supremo Tribunal Federal ficou forte demais? Hoje existe uma pergunta que divide o Brasil. Ministros da Suprema Corte podem ser sócios de resorts? Ministro da Suprema Corte pode ter esposas com contrato milionário com pessoas que precisam do amparo do STF? Ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam fazer palestras e eventos em países estrangeiros custeados por pessoas que dependem de ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal? Até que ponto existe a parcialidade desses ministros? Nos últimos anos, o STF deixou de ser apenas uma corte constitucional e passou a ocupar o centro das maiores decisões políticas, econômicas e institucionais do país. Mas até onde isso fortalece a democracia? Em qual momento começa a preocupar? O Supremo Tribunal Federal foi criado para ser o guardião da Constituição. Sua principal missão sempre foi proteger direitos fundamentais, garantir equilíbrio entre os poderes e impedir abusos do Estado. Ou seja, o STF deveria funcionar como limite constitucional, mas o cenário brasileiro mudou profundamente. Você se lembra, antigamente, havia alguma notícia, participação do STF no mundo político, no cenário político? Era difícil haver algum comentário. E, infelizmente, hoje as pesquisas sobre o STF são sempre negativas. Por que será? Hoje, o Supremo decide eleições, prisões, políticas públicas, redes sociais, investigações, atos do Congresso, atos do Executivo e até debates internacionais. Muitos brasileiros passaram a enxergar o STF como o poder mais influente da República. Por que será? Por que será que isso gera uma grande discussão? Quando o judiciário começa a ocupar espaços cada vez maiores, os outros poderes ficam enfraquecidos. Isto é ativismo judicial. O termo mais usado nesse debate é ativismo judicial. O ativismo acontece quando os tribunais passam a interpretar a Constituição de maneira expansiva, ocupando espaços que normalmente seria do legislativo ou do executivo. Os defensores dizem: o STF apenas age porque os outros poderes falham. Os críticos afirmam: o Supremo passou a governar sem voto popular. E é justamente aí que nasce a tensão institucional. Como uma decisão monocrática de apenas um ministro pode mudar tudo? Esse outro ponto que gera crítica é o crescimento das decisões monocráticas, principalmente de um ministro. Hoje, um único ministro pode suspender leis, bloquear redes sociais, determinar buscas, ordenar prisões
e interferir diretamente em temas nacionais. Parte da sociedade pergunta: isso fortalece a proteção constitucional ou concentra poder demais em poucas pessoas? Vemos aí o aumento das prisões em relação ao 8 de janeiro. Exatamente aí que é o controle do STF passou a mais concreta e abusos de poder. Após os atos de 8 de janeiro, o STF ganhou mais protagonismo. O Supremo passou a liderar investigações, medidas cautelares, julgamentos e decisões relacionadas aos atos antidemocráticos. Para muitos brasileiros, isso foi necessário para proteger a democracia. Para outros, abriu-se um precedente perigoso de expansão do poder judicial. E aí, onde fica o debate sobre liberdade de expressão? O debate ficou ainda mais intenso com bloqueios de perfis, investigações sobre redes sociais, decisões envolvendo jornalistas e punições ligadas a manifestações políticas. A grande pergunta passou a ser: onde termina a proteção da democracia e onde começa o risco da restrição excessiva da liberdade? Será que realmente o STF está defendendo a soberania do nosso país? Eu lhe pergunto, será que realmente esses ministros estão defendendo a nossa Constituição? Qual a comparação com outros estados? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte também possui enorme poder, mas existe uma diferença importante. A tradição jurídica americana costuma limitar mais fortemente decisões individuais dos ministros. Além disso, sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos é extremamente rígido. No Brasil, o STF passou a assumir funções muito mais amplas, especialmente em momentos de crise institucional. O povo, nas últimas pesquisas, perdeu a confiança no STF. O maior problema talvez nem seja o tamanho do poder do STF. O maior problema é quando parte da população começa a perder a confiança no equilíbrio entre os poderes. Porque a democracia depende de limites, freios institucionais, transparência e previsibilidade jurídica. Quando o cidadão passa a acreditar que um único poder se tornou dominante, nasce uma crise de confiança institucional. Qual o outro lado desse debate? Existe também outro argumento muito importante. Muitos juristas defendem que o STF precisou agir fortemente porque houve ataques a instituições, ameaças democráticas, radicalização política e omissão de outros poderes. Segundo essa visão, o Supremo não buscou mais poder, apenas ocupou espaços deixados vazios. Mas será que alguns daqueles 11 ministros agiu corretamente, pensando em defender a nossa Magna Carta? O debate sobre o STF não é apenas jurídico, é um debate sobre democracia, liberdade, limites do poder e confiança institucional. Nenhuma democracia sobrevive sem um judiciário forte, mas também nenhuma democracia permanece saudável quando qualquer poder deixa de encontrar limites. Talvez o maior desafio do Brasil hoje seja exatamente esse: proteger a Constituição sem desequilibrar
a própria República. Meus amigos, quando um poder cresce demais, o verdadeiro teste da democracia passa a ser: quem ainda consegue limitar esse poder? Será que quando alguns ministros se reúnem para tomar uísques caríssimos, junto com pessoas que hoje estão sendo investigadas, é legal? É moral? Será que nossas leis, quando trata-se principalmente da suspeição, quando está mais do que provado a parcialidade, a pessoa não deveria declarar-se por suspeito? É isto que a população não consegue entender. Quando o poder econômico está acima da própria lei.